Bom, então, boa tarde para vocês. Mais um encontro, graças a Deus, numa semana tão iluminada e positiva. Tivemos a lua cheia e logo em seguida, há 2 dias atrás, um dia atrás, Lag BaOmer, que é considerado assim um dos dias mais positivos do ano. Então, essa semana eu posso repetir bem, com bastante certeza, que vocês falam, né, que toda semana é a semana, né, mas realmente essa aqui é a semana mesmo. Uma semana em que a gente consegue injetar bastante certeza e energia de alegria dentro do nosso coração, dentro do nosso cotidiano, com esse cenário que nós estamos, por algum motivo, sendo obrigados a enfrentar, um cenário que passa tantas mensagens negativas, e muitas vezes a gente se pega dentro desse peso da energia de touro, o peso, né? O fardo, né? O negativo, o peso físico material, que quando a gente está em momentos de paz, é como se a gente se despregasse desse nosso corpo físico e conseguisse ter menos pressão, menos responsabilidade. Eu não sei se vocês, dentro de tudo que está acontecendo, não se pegam em momentos, muitos momentos, com pensamentos, o oposto do otimismo, pessimismo. Pronto. É que eu não gosto nem de falar essa palavra, então para mim é difícil até de pensar. Então, o oposto do pessimismo, ele tem pegado neste mês. Porque como nós estamos dentro dessa frequência muito material que se apresenta pelo universo, quando a gente não está nos momentos em que a gente consegue fazer a conexão com o metafísico e com o espiritual, que é de onde vem o nosso sustento, como a gente perdeu o controle de absolutamente físico e que a gente achou que tinha aqui nas nossas mãos e escapou, vem esse pensamento pessimista, esse pensamento, aquela voz falando, será que nós vamos resistir? Será que nós vamos sobreviver? Será que as coisas vão voltar a dar certo? Agora, o fato é que, será que as coisas estavam dando certo? Nós temos esse nosso encontro aqui justamente para a gente fazer esse tipo de reflexões. Então, para a gente tentar reverter essa onda com essas ideias, né? Porque nós somos antenas. Vamos pensar que todos os pensamentos que entram da nossa cabeça, a maioria deles, não, a origem deles não estão exatamente, poucos estão na nossa alma, mas nós somos bombardeados por um inconsciente coletivo e muitas vezes dentro de nós começam a aflorar palavras, ideias que nos contaminam. Então, vamos aproveitar esse momento para a gente iniciar e conseguir ver se a gente consegue reverter essa condição de parar de assimilar essa negatividade a partir do momento que a gente está consciente que ela está em volta de nós, fazendo essa pressão para entrar. Se a gente está consciente e alerta, nós podemos fazer a força para fazer uma barreira e não deixar ela tomar conta. Então, se a gente vai iniciar esse encontro, como todas as vezes, eu vou tentar ser bem breve, mas não posso deixar de fazer isso. Acendendo, então, aqui o nosso incenso.
De novo, porque eu também não vou esquecer, presente, que veio diretamente da Índia. É a penúltima varinha essa, desse presente, mas ele foi bem usado, bem aproveitado. Então, vocês estão, cada um na sua casa, mas todos podem sentir, ao inspirar esse aroma, fazendo então uma visualização, como se a gente estivesse entrando no templo sagrado, e que este seja então o incenso Kitoret, que era aceso no templo sagrado nesse momento. A gente sair daqui desse lugar e entrar num outro ambiente, numa outra dimensão. Juntas também nós vamos acender essa vela. Como hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, essa vela, eu ia pegar a nossa vela de sempre, branca, mas essa vela é uma vela que tem um rosa bem clarinho, e, de novo, às vezes elas pulam na minha mão, né? Então, essa hoje pulou na minha mão. Então, ela é rosa para que a gente esteja vibrando nessa força do amor incondicional. Olha que lindo no vídeo, a aura dela, inclusive, está rosa. Eu não sei se vocês conseguem visualizar isso, mas para mim está bem claro essa tonalidade. Para mim, isso já é uma materialização de que aquilo que nós estamos falando aqui agora já está sendo manifesto. Eu vou pedir para vocês, então, depois de olharem para a chama dessa vela, descruzarem os pés e as mãos. Deixa eu só verificar aqui. Ah, tá tudo bem. Ok. Então, vamos fechar os nossos olhos. Inspirar e expirar. Focar a nossa atenção aqui, agora, nesse momento. Nas palavras que estão sendo faladas, para que sejam boas palavras, palavras desse amor incondicional, que o nosso Criador traz para nós a todo momento, a presença feminina da nossa mãe, a nossa mãe terra aqui no mundo físico, a nossa mãe natureza, a nossa mãe feminina, a energia feminina de um Deus, de uma deusa, que nos abraça, inspirando e expirando. Vamos imaginar que o corpo dessa vela é o nosso corpo físico, o nosso nefesh. O pavio dessa vela é o nosso ruach, o nosso espírito. E a chama dessa vela é a nossa neshama, nossa alma pura. Queremos, então, abrir todos os canais de comunicação entre todos esses níveis, para que a voz da nossa alma assuma o comando das nossas ações. Inspirando e expirando. Vamos imaginar que ao inspirar e ao receber as nossas palavras que estão sendo ditas, são nossas palavras porque todos os seres iluminados vão estar do nosso lado. Então, essas palavras que forem pronunciadas são palavras para nós, que sejam palavras da nossa alma em comunicação, em conjunto com todos os seres iluminados. Ao inspirar, escutar e recebê-las, vamos nos preencher com luz, e ao expirar, vamos compartilhar a luz. Vamos então aproveitar para convidar e agradecer a presença de todos os seres de luz, de todos os mestres na nossa vida, nosso mestre Jesus, sempre no nosso coração,
Rabi Shimon Bar Yochai, com a sua luz, com a sua sabedoria, com a sua entrega. Quantos presentes recebemos desse ser? A Terra se iluminou há 2 dias atrás, através da ascensão dessa alma tão elevada. Através dele, todos nós elevamos também as nossas almas. Que gratidão poder ter suas palavras aqui nesse mundo físico, neste momento. E através dele, tantos outros rabinos, Rabino Isaac Luria, Rav Ashlag, Rav Brandon, Rav Berg, todos através da Cabala, nos auxiliando em nossa evolução. Vamos sentir os nossos pés fixos no chão, mostrando para nós que fazemos parte desse mundo físico, a dimensão de Malhut, e vamos nos elevar fazendo uma inspiração profunda, abrindo então, nos abrindo para esse momento, o nosso querer, o querer da nossa alma, e vamos expirando, compartilhando toda essa sensação, sentindo a força da vida pulsando dentro de nós, o Espírito da vida, o Ruach, o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que chega até nós através das palavras iluminadas. Inspirando e expirando, e eu vou contar então até 3, e nós vamos retornando para esse lugar. 1, 2 e 3. Podemos então abrir os olhos. Muito bem. Estamos todas aqui então. Então agora nós podemos começar. Nossa vela está aqui. Muito bem. Bom, como sempre, ao fazer o estudo da Parashá da semana, nós estamos de alguma forma entrando em contato com esse plano divino, com esse mapa que o nosso Criador entregou para nós. E através desse mapa nós podemos fazer a leitura de todas as energias que estão se apresentando no nosso planeta em volta de nós. Cada mês uma oportunidade, cada semana uma oportunidade, cada dia uma oportunidade diferente. Sempre o mesmo propósito. O propósito de se transformar, o propósito de evoluir, o propósito é de encontrar caminhos, mas caminhos mais certeiros de como eu vou atingir o meu objetivo, uma vez que em tantos momentos da nossa vida, nós mesmas não sabemos qual é o nosso objetivo. Às vezes a gente tem uma impressão de que a gente sabe, mas muitas vezes a gente não tem uma clareza da nossa situação e da nossa posição aqui na Terra. Muitas vezes a gente tem certezas, mas se a gente pensar no que nós estudamos na semana passada, quando nós falamos na Parashá Emor, sobre as duas palavras, né? A palavra Vaiomer e a palavra Vaidaber, em hebraico, as duas com a mesma tradução, do falar e do dizer, mas com duas diferenças básicas, uma trazendo o poder da misericórdia, a outra trazendo o poder do julgamento. Uma é aquela palavra carinhosa, cuidadosa, e a outra é aquela palavra mais que dá uma imposição, que
acaba trazendo uma situação, entre aspas, de disciplina e de julgamento. E depois nós tivemos aula também com o Rabino, e também estávamos falando sobre a mesma paraxá. E na aula do Rabino, quando acontecem, não são coincidências, né? Nós estamos falando sempre o mesmo tema, mas em dimensões, né? Porque cada um tem um olhar e nós estamos tratando de uma dimensão, cada um dentro do mesmo tema, que é essa paraxá. E aí ele complementou falando que nós vamos conseguir fazer, então, a nossa correção através da misericórdia. Nós vamos usar do julgamento para fazer a nossa correção através da misericórdia. Que este seria, assim, nós falamos muito sobre isso, né? A gente refletiu bastante sobre isso, mas vamos ter isso na nossa cabeça. E qual foi o outro ponto principal, só para a gente puxar do que foi falado na semana passada, que nós estávamos trabalhando um recipiente. Nós falamos sobre Kli, que nós separamos, então, o povo de Israel em 3 níveis. Então, a gente teve ali os Kohanim, a gente tinha os levitas e a gente tinha o Bnei Israel, os filhos de Israel. E se eu unisse essas 3 letras, a gente ia chegar na palavra Kli, e Kli nada mais é do que um recipiente. Sabemos que todos nós somos, então, recipientes. Recipientes de quê? Deveria ser da luz infinita. Mas o nosso recipiente, através das nossas ações e pensamentos, acaba, infelizmente, sendo preenchido com coisas que a nossa lógica acha que são as que têm que ser preservadas, e a gente esquece da voz da nossa alma, que diz que dentro deste Kli só pode existir luz. Bom, falamos também que nós não somos geradores de luz. Nós precisamos, de alguma forma, atrair essa luz para que ela entre dentro do nosso recipiente, para que a gente preencha o nosso recipiente, e tendo esse recipiente completo, preenchido, ele vai se ampliando com essa luz, e conforme ele vai se ampliando com essa luz, a gente começa a receber mais luz. Então, eu disse para vocês, no encontro passado, que nós não estávamos simplesmente fazendo uma aula de cabala ou falando sobre uma paraxá, que nós estávamos era estudando uma linguagem de um computador, um download que poderia ser feito dentro deste nosso computador, para que ele novamente comece a trabalhar dentro dessas características mais positivas. Voltando ainda para o assunto do Kli, do recipiente, sabemos que são 2 forças quando a gente está falando, né, de tudo, aliás, na nossa vida, do equilíbrio entre as 3 colunas. O equilíbrio das 3 colunas, o dar, direito, o receber, esquerdo. E o equilíbrio que é Tiferet, que seria a beleza, que seria eu estar balanceado em tudo. Quando eu digo que a misericórdia vai, então, ser aquela que vai resolver, que vai curar, né, o julgamento, é porque talvez hoje nós estamos num excesso de coluna da esquerda. Estando num excesso de coluna da esquerda, eu estou tendo um excesso de desejo de receber. Sendo assim, o meu recipiente que quer receber, o que acontece? Ao invés dele querer receber essa luz que é fluida, que não é material, ele quer receber algo material. E o material, quando eu recebo ele além do que eu posso assimilar, chega uma hora que ele entope esse... Porque ele não é um fluxo, ele é algo fixo. Ele entope esse meu recipiente e aí eu paro de receber. Acabou. Eu não tenho mais fluxo. Então, a gente está aqui toda semana, porque enquanto a gente está no encontro, nós estamos com a nossa cabeça
dentro do que deveria ser, com o nosso foco na voz da nossa alma, na nossa missão. E tentando se alimentar o máximo possível para que nos outros momentos essa situação possa se repetir. Quando a gente conseguir fazer a nossa correção, nós vamos estar o tempo todo já dentro dessa consciência e nós nem vamos precisar mais da Torá para nos ajudar, porque a gente já vai ter chegado dentro do nosso objetivo, a gente não precisa mais do caminho. Bom, então, se esse estudo é um guia para o nosso crescimento, para a nossa transformação, o que significaria a nossa transformação? Eu conseguir avaliar aonde é que eu posso tirar esse negativo para conseguir entrar com esse programa do Reset, que eu estou dizendo para vocês, aonde que eu consigo colocar esse programa. Só que para eu entrar com ele, eu tenho que tirar, né, essas alternativas. Eu tenho que tirar aquilo que, aquelas partes de mim que não estão servindo mais. Nós sabemos, nós estamos passando pela contagem do Homer. O que é, então, a contagem do Homer? É eu conseguir fazer a cada dia eu estou tendo ali uma oportunidade de eu colocar um tiro certeiro em alguma condição em que eu vou avaliar que eu preciso limpar e melhorar. Alguns dias a gente lê e a gente fala, mas isso para mim, isso eu não preciso, tá tudo bem. Quando acontece isso, maravilhoso. Mas isso não é motivo para a gente achar que a gente não precisa refletir. Por quê? Nós não estamos aqui para ficar igual. Então, eu tenho que pensar, nesse ponto eu não preciso trabalhar. Provavelmente você está achando que você não tem que trabalhar, mas sempre você pode ir além. Então, quando, digamos, aparecer para nós aquela mensagem, a gente acha, olha, isso aqui eu estou bem, eu não preciso, eu vou dizer que é um ponto que você tem que trabalhar, porque sempre a gente vai precisar, tá? Aquele que está aberto às mudanças, ele está em constante afirmação. Aquele que acha que já chegou e que aqui eu não preciso mais, esse está criando grandes bloqueios, porque por algum motivo dentro dele mesmo, ele não está querendo enxergar que ele pode ir além. É aquela caixa que o touro tem essa força e esse peso. E aí a gente sente o peso. Então, esse tipo de certeza é um tipo de uma certeza que a gente não deve alimentar. A gente sempre pode ir além. Ainda mais porque, se a gente olhar para o nosso cenário atual, onde a gente tinha muitas certezas, quem hoje tem certeza de alguma coisa? Nós absolutamente não temos certeza de nada, porque, face aos últimos acontecimentos, hoje de manhã eu tive um contato com uma pessoa que realmente está passando por alguns grandes desafios, todos nós estamos, cada um dentro do seu ambiente, e essa pessoa, então, o que nós falamos? Nós temos que viver um dia depois do outro. Nós não estamos agora em condição de conseguir achar que as coisas estão nas nossas mãos. O touro quer sentir que as coisas estão que está tudo nas mãos. Mas hoje a força acabou tendo a possibilidade, talvez se não fosse o assunto da pandemia, nós nunca teríamos a possibilidade de imaginar que nós não temos certeza de nada, que a gente estaria nessa situação de incerteza. Isso, o assunto da pandemia é muito relacionado à energia da Paraxá dessa semana. Nós já vimos essa semana que é lida todo ano, muitos ciclos nós estamos estudando já, mas parece que ela nunca esteve tão propícia
para o assunto que está sendo, para esse ambiente que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos avaliando, né, reavaliando o valor de absolutamente tudo, né? Eu vou, em primeiro lugar, só ler, então, o primeiro parágrafo. A gente sabe que a primeira palavra, né, ela já diz para nós, o indicativo já é a síntese. Só lembrando vocês, nesta semana é feita a leitura de 2 parachotes juntas. Então, nós vamos estar lendo Berrar e Berrocutai. As duas são lindas juntas. E na semana que vem, nós vamos estar entrando num novo livro, no 4º livro da Torá. Esta semana, a gente finaliza esse livro, que é o livro do centro, que se chama Levítico, Vaikra, o chamado de Deus para nós. E vamos estar fechando. Então, a gente sabe que a primeira paraxá me dá um indicativo do que eu vou ler naquele livro, naquela parte da Torá. Depois, quando eu estou na última, eu tenho aí, então, um resumo de tudo que foi apresentado dentro deste livro. Então, nós vamos, se vocês falarem, olha, é como se fosse uma revisão de tudo que foi lido. Eu vou dar um pouquinho mais de ênfase na primeira, em Berrar, e Berrocutai, que é a síntese, eu vou fazer uma síntese mesmo. Então, vamos lá. O que quer dizer berrar? Eu vou ler, então, para vocês só a primeira frase, ok? Só um minuto. Pronto. Então, a primeira frase. E falou o Eterno. Alguém está com... isso. Ok. E falou o Eterno a Moisés no Monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando vierdes à terra que vos dou, descansará a terra descanso em nome do Eterno. 6 anos semeará teu campo, e 6 anos podarás tua vinha, e recolherás seu produto. E no 7º ano, sábado de descanso será para a terra, sábado em nome do Eterno. Teu campo não semearás, e a tua vinha não podarás. O que quer dizer isso? Agora, o que o Eterno está dizendo? Primeiro, a palavra Berrar Sinai quer dizer no Monte Sinai. Por que é que, então, nós estamos falando, primeiro, do Monte Sinai? Qual é a ligação desse assunto ao Monte Sinai? E segundo, o que significa, então, essa lei, que se chama Shemitah, sobre cultivar a terra durante 6 anos e no 7º ano deixar a terra descansar. Não só isso. Se a gente continuar a fazer a leitura, ali vai também, inclusive, estar falando sobre o ano do jubileu, que é o ano do jubileu. Eu vou trabalhar durante 6 períodos de 7 anos, e quando chegar no último período desses 7 anos, quando eu chegar, digamos, no ano 49, eu vou ter ali um ano, que seria o ano 50, em que eu não vou trabalhar. Mas, além disso, como eu ainda vou estar no 7º ano daquele 7º ciclo, o que vai acontecer? É como se eu tivesse que ficar 2 anos sem trabalhar. E se a gente ainda pensar que se eu estou 2 anos sem trabalhar, quando chegar o 3º ano, até que eu possa começar a trabalhar a terra, para que aquela terra traga para mim o meu sustento, é como se eu tivesse que esperar 3 anos para ter o sustento. Vamos imaginar que essa lei existe, que hoje nós moramos em cidades, nós não moramos na terra de Israel, e também não somos fazendeiros. Vamos fazer de conta que isso vale para qualquer pessoa. A gente não está, nós estamos no pleno século XXI.
como é que as leis, como é que a gente poderia estar seguindo essa norma do descanso, baseado então nessas palavras do nosso Criador? O que que isso está refletindo para nós aqui no nosso dia a dia, né? Quer dizer, então, que Deus está dizendo que eu tenho que, num momento, ficar parado, porque a gente tem aqui, inclusive, se a gente for pensar nesses ciclos do número 7, eu tenho também o ciclo semanal, em que o 7º dia é o dia da Shabat, em que eu também não estou realizando atividades físicas de trabalho. É um dia em que eu vou, ao invés de me nutrir com com o fruto das atividades físicas, eu vou estar recebendo, então, essa conexão, esse alimento espiritual no 7º dia da Shabat. Várias coisas estão sendo apresentadas para nós aqui nesse contexto. Nós saímos de Pêssar como escravos. Toda a liberdade que foi conquistada para sair do Egito, junto com Moisés, na liderança, né, de Moisés, ela veio através de um contexto que foi realizado dentro das pragas, dentro das palavras de Moisés, dentro da tirania do faraó. Tudo aquilo que chegou até nós, chegou meio que de forma involuntária. Nós fomos meio levados a sair do Egito. Nós conquistamos uma liberdade, mas a consciência da liberdade não entrou dentro de nós. O próprio povo israelita, no deserto, vai dizer, entre várias reclamações, puxa, o peixe que a gente comia no Egito era de graça. Mas o que quer dizer? Quando a gente lê o Zohar, o que quer dizer de graça? Quando a gente fala de graça, quer dizer sem responsabilidade. Então, realmente, lá se comia um peixe de graça, mas aquele peixe não era de graça. Aquele peixe que era pescado no Rio Nilo e que chegava, entre aspas, de forma como se não tivesse nenhuma troca, ele estava existindo ali um processo de troca. Porque o que é que o povo fazia? O povo trabalhava incansavelmente, só que ele não conseguia enxergar que aquela situação era uma situação de imobilidade, em que ele estava absolutamente sem livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é simplesmente a escolha, hoje eu vou pescar um peixe, amanhã não vou pescar o peixe. O livre-arbítrio é, eu vou entrar no caminho da luz ou eu vou entrar no caminho da escuridão? O que significa entrar no caminho da luz? Diferentemente dos animais, que são seres vivos, mas não têm o livre-arbítrio. O fato de ter o livre-arbítrio traz para nós a possibilidade de santificar, de trazer aquela centelha divina que está lá no mundo metafísico para o nosso mundo físico. Ter o livre-arbítrio não é simplesmente fazer esta escolha. É a nossa responsabilidade. A responsabilidade de conseguir transformar essa escuridão aqui, esse caos, em transformar as dificuldades, em transformar aquelas características que já são naturais de dentro de nós, características que a gente vai trabalhando aos poucos e moldando, que nascem a partir do nosso egoísmo, da nossa vontade de querer receber para si, da nossa vontade de ter o controle, da nossa vontade de controlar o outro, de ser mais que o outro, de mostrar para o outro coisas para ter a sua posição, para não perder a sua posição. Mas aí a gente de novo cai numa situação de pandemia.
E a gente vê que a gente não está no controle. Se a gente lê até um pouquinho mais, eu até separei aqui mais um parágrafo dessa paraxá, para vocês verem como ela está tão inserida aqui. Só um minuto. Ah, tá. Nós vamos estar... Ela já está em Berrocutai. É que eu li junto, mas veja só, porque elas estão interligadas. Mas eu deixo só encontrar aqui essa... Um minuto. Se andardes comigo com teimosia e não quiserdes ouvir-me, continuarei trazendo para vós outras 7 pragas conforme os vossos pecados. Enviarei entre vós o animal do campo e vos desfilhará, exterminará os vossos animais e vos reduzirá um pequeno número, e vossos caminhos se tornarão desertos. E se com isso não fordes reformados e andardes comigo com teimosia, Andarei também eu com teimosia, e vos ferirei eu com 7 calamidades por causa de vossos pecados. E trarei sobre vós a espada vingadora em vingança do meu pacto, e sereis ajuntados dentro das vossas cidades, e enviarei a peste entre vós, e sereis entregues à mão do inimigo. Uma pessoa que lê, então, um verso da Torá, da Bíblia, uma pessoa que leva tudo isso ao pé da letra, ela olha para esse nosso ambiente, para o nosso cotidiano, né, atual, para o nosso cenário atual, e fala, bom, nós chegamos no final dos tempos, Deus agora está se vingando de nós. Mas se a gente sabe que Deus é amor, e a gente estuda a Cabala justamente porque a gente quer entender o que está por trás aqui dessas palavras, o que acontece? Quando a gente está lendo isso aqui, justamente nessa Parashá Berrocutai, que é lida junto com Berrar, falando sobre Shemitah e sobre o ano do jubileu, isso não é uma ameaça. O que acontece aqui é um aviso de que aqueles que não andarem e não trouxerem essa força divina de trazer o sagrado para dentro do seu cotidiano, aqueles que não fazem uso desse livre-arbítrio em assumir esse poder e a responsabilidade de santificar este nosso mundo físico, fazendo essa limpeza interna, essa limpeza dos pensamentos, o que vai acontecer? Automaticamente, o julgamento, ele acontece porque são as leis. Alguém abriu o microfone? Bia, estou fechando. Então, automaticamente, nós temos esse reflexo. São as leis universais de causa e efeito. Nós estamos fazendo o nosso estudo para que a gente consiga entrar na causa. Ok, hoje nós estamos vivendo nessa pandemia. Mas nós agora não temos como reverter, porque o que a gente fez. Só que a gente não quer que isso aconteça de novo. Então, a gente vai, já que nós temos acesso a tudo isso, nós vamos usar desse acesso para a gente poder reverter esse processo e fazer com que essas coisas não aconteçam novamente. Quando nós estamos falando, então, do ano sabático, dessa lei de Shemitah, se a gente pensar nessa palavra, vamos pensar na palavra sábado,
Ou vamos pensar na palavra Shabbat, ou Saturday. Saturday, ou o sábado nosso português está um pouquinho diferente, mas se a gente for na origem da palavra, a gente vai chegar numa palavra que é Saturno. Saturno, que em hebraico, Shabtai. O que é que isso tem a ver? Quem é Saturno? Saturno é aquele que a gente fala que é o grande professor. Dentro da Cabala, a gente chama, então, Saturno como aquele planeta que é o mestre que dá a ordem, que ele diz quais são os caminhos da verdade e quais são as realidades da verdade. E quando nós não estamos andando por esses caminhos, para ele pouco interessa o mundo material. Para ele o que interessa é a verdade. E quando a gente não está seguindo para o caminho certo, ele não espera. Ele, na mesma hora, vem e mostra. Só que ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Na base da teimosia, a gente vai aprender pela dor. Nós estamos tendo aqui, durante a leitura desse livro, o chamado da luz do Criador para nós. Nós vamos, afinal, escolher qual caminho. Esse é o ponto. E quando a gente chega, então, nessa leitura e pensa, o que isso tem a ver com o Monte Sinai? Todas as leis e os pronunciamentos, quer dizer, se a gente for falar se a gente for falar dos 10 pronunciamentos ou dos preceitos, né, das mitvot, se a gente for falar sobre isso, tudo isso foi falado no Monte Sinai, mas aqui é uma situação em que ele está falando, o Criador, sobre isso sem estar no Monte Sinai. Nós não estamos ainda no Monte Sinai, nós vamos estar no Monte Sinai quando a gente chegar em Shavuot. E não por acaso, nós estamos falando esta semana, e semana que vem a gente entra no novo livro da Torá, quando a gente vai entrar dentro da contagem do Homer, daqui a amanhã, né? Amanhã, isso. A gente vai estar entrando já na Sefira de Yesod, que é a fundação. E nós vamos entrar depois num outro livro. No ano 50, a contagem do Homer também outra relação. Nada disso é por acaso. São 49 dias depois da saída de Pêssach até receber a luz no Monte Sinai. Então, o que pensa uma pessoa? Vamos voltar lá para o início, vamos trazer para o nosso contexto. Um fazendeiro que vai trabalhar 6 anos e no 7º ano, o Criador está dizendo para ele, não faça nada. E depois, de novo, até que vai chegar um momento em que vão ser praticamente 3 anos sem trabalho. O que essa pessoa vai pensar? Gente, eu não vou ter o que comer. Da onde eu vou sobreviver? O que eu faço para me alimentar? Por que é que nós estamos olhando isso? Justamente numa época de touro tão ligado ao mundo material. Porque o nosso Criador quer dizer para nós que o nosso sustento não é só material. O nosso sustento está sendo bem... estamos fazendo aqui vários desdobramentos, justamente para dizer que o nosso sustento vem do mundo metafísico. É necessário o nosso trabalho? Sim. É necessário as nossas ações? Sim. Mas ações mecânicas? Não. Ações com consciência, ações com responsabilidade. Porque logo em seguida ele vai dizer que para aqueles que seguem os seus estatutos e as suas leis, que nada vai faltar. A luz vai preencher esse cli, esse recipiente, quando estivermos andando dentro das leis e dos estatutos. O que significa as leis? Quer dizer que leis e estatutos são coisas diferentes? Vamos separar. Então, a lei universal, causa e efeito. Eu tenho que entender que eu sou responsável, que o que quer que aconteça comigo não é culpa do outro,
e que se alguém precisar corrigir alguma coisa, sou eu que vou corrigir, não adianta eu cruzar os braços e achar que o assunto não é comigo. Isso é um ponto. E o segundo ponto, o que são os preceitos? É algo mecânico para eu fazer, ser obediente e ganhar, então, um prêmio e misericórdia daquele Deus que está lá no céu? Não. O que é um preceito? Um preceito é eu entender que eu tenho essa centelha divina, a imagem do meu Criador, e através dessa centelha divina eu tenho o poder de santificar o meu alimento. Quando eu faço uma bênção no meu alimento, eu estou manifestando a luz aqui. Quando a gente está tendo aqui esse encontro, a gente acende uma vela, estou transformando este momento num momento sagrado. Quando eu faço uma oração de conexão antes de eu realizar qualquer ação, eu estou transformando aquela ação numa ação sagrada. Quando eu penso das minhas ações, que eu gostaria que elas estivessem sendo refletidas como manifestações positivas dentro do outro, dentro do coletivo, dentro daqueles que estão em volta de mim, eu estou trazendo luz para o meu planeta. Aí sim eu estou cumprindo um preceito. Simplesmente o preceito pelo preceito, pela forma, dentro do olhar da Cabala, eu posso ir além. Então, a gente pode e a gente deve ir além. Quando a gente fala de ciclos, uma vez que a gente vive revendo e revendo ciclos, e nós estamos fazendo a contagem do Homer, eu falei da saída do Egito, a gente está passando por um processo de reconstrução. Mas por que reconstrução? Porque se a gente pensar que cada uma das características que nós estamos trabalhando dentro deste processo, quando os israelitas saíram do Egito, eles tinham dentro deles a consciência do escravo. Para sair da consciência do escravo, a gente precisa absolutamente se desconstruir, se desfazer em 1000 pedaços. E quando a gente se desfaz em pedaços, quando a gente passa, às vezes, por desafios de sofrimento muito intensos, perdas grandes, a gente consegue entender, talvez, com mais profundidade o que eu estou tentando passar para vocês agora. Quando a gente passa por perdas muito intensas, que a gente sente que está faltando um pedaço por aquilo que a gente vivenciou, a gente sente aquele vazio, e ao sentir aquele vazio, por incrível que pareça, é mais fácil incorporar coisas novas do que quando a gente está construído, e a gente tem as nossas certezas, e a gente pensa, eu não preciso mais mexer nisso. Era essa a situação do escravo lá no Egito. Então, a gente precisa realmente se despedaçar para conseguir absorver essa nova peça que vai me reconstruir como uma nova pessoa. Isso não acontece do dia para a noite. São vários pedaços e várias etapas que vão sendo colocadas dentro desse processo. Tudo isso, tanto o povo israelita passou, como nós estamos passando. Talvez nós estamos passando por essa situação de pandemia de forma assim tão brutal, sabe-se lá quantas perdas nós vamos vivenciar, para a gente entender, e quem sabe para facilitar o estabelecimento dessas novas regras que estão parecendo que vão ser muito necessárias ser implementadas. Nós vamos desconstruir para construir novamente. E aí nós estamos tendo aqui nesse nosso mapa uma forma do nosso Criador dizer que Ele está sempre do nosso lado. Mas que apesar da gente achar que tudo que é material está em volta de nós, é tudo emprestado. Até o nosso corpo. Nada é realmente nosso. O que nós temos realmente é essa centelha divina e a vida. Esse espírito
esse ruach, né, da vida, esse ruach, o ruach hakodesh, esse ar que foi soprado para dentro de nós e que pulsa e vibra através da nossa vida, é nosso. Mas todo o resto faz parte de um processo. Nós estamos fechando a leitura desse livro, talvez chegando num grau de entendimento, novamente, por conta desse cenário, não é uma ameaça de Deus, é um alerta. É um alerta para a gente saber onde a gente tem que colocar o nosso foco. Não é que Deus não quer que a gente trabalhe. Deus espera o nosso trabalho físico. Nós temos que sobreviver. Nós estamos aqui no mundo físico, afinal. Ainda estamos aqui no mundo físico. Então, nós temos que entender, né, como esse mundo se comporta. Não tem nada de mais ou não tem nada de mal querer ganhar dinheiro, querer ter conforto, mas nós temos que estar cientes que não é só isso. Cada vez mais. E da nossa responsabilidade de santificar absolutamente tudo que está em volta de nós. Deixa eu só imaginar aqui se tem ainda mais alguma coisa para a gente falar, senão eu já vou pular para o próximo item. Eu separei evangelho para nós também. Nós, durante 5 semanas, até a gente chegar nesta semana, dentro da contagem do Homer, nós trabalhamos dentro da árvore da vida justamente essa consciência desse mundo. Nós vamos estar entrando agora, a partir dessa semana, em Yesod, o mundo mais próximo do mundo físico, que é onde a gente diz que é a fundação. Essa árvore da vida, ela está dentro de cada um de nós. Ela está dentro de tudo no universo. Mas qualquer energia para se manifestar dentro do mundo físico, ela passa por esses filtros. E a gente trabalhou esses filtros. Dentro da nossa lógica, da nossa cabeça, a gente tenta fazer essa reconstrução para cada vez esse sistema aqui estar mais implantado dentro de nós. E a nossa lógica ser mais essa lógica da árvore da vida e menos a lógica da árvore do conhecimento do bem e do mal. A lógica da árvore do conhecimento do bem e do mal nos coloca trabalhando para o nosso oponente o tempo todo. Porque fala que o que interessa é eu. E a gente aqui fica tentando trazer aquela consciência, a consciência de Hesed como o sacerdote aqui para dentro de nós. Então, realmente, vamos tentar fazer isso dentro dessa contagem. Nós vamos ter mais uma semana, então, trabalhando em Yesod. Mas nós já estamos quase lá. Aí nós vamos, depois de Yesod, nós vamos trabalhar Malhut, nós vamos ter outros encontros, né? Mas aí nós vamos entrar, só para vocês verem aonde é que nós vamos chegar. Nós vamos ter Malhut, e chegando em Malhut, nós vamos estar trabalhando a manifestação para a gente poder, no dia do jubileu, vamos lá, o dia número 50, entender que a gente precisa do físico, mas a gente não vive para o físico. O nosso propósito não é o físico. Cada dia que nós estamos aqui, o nosso propósito é entrar dentro dessa desconstrução e construção. Desconstrução e construção. E ao fazer a desconstrução, construir partes que deem força para esse lado divino, ao invés de dar força para esse físico que já tomou conta de nós. Ok?
Deixa eu só ver se eu não tenho mais alguma coisa aqui ainda para falar para vocês. Mais um detalhe interessante até. Essa Paraxá Berrar, em que eu estou dizendo para vocês, então, que a gente vai fazer o ano sabático, e que fala do sábado, e que fala do ano do jubileu, se eu pegar essas letras, Berrar, Bet 2, o Rei 5 e o Resh 200, eu estou chegando então no número 207 pela gemátria, e aí eu chego na palavra Or. Or, que quer dizer luz, e que o nosso Criador quer dizer para nós. Que quando a gente respeita e abençoa, quando a gente respeita a Shabat, quando a gente respeita os momentos em que a gente tem que fazer esse recolhimento, parar de trabalhar a terra, parar de trabalhar o físico e trabalhar o espiritual, primeiro que ele vai estar nos alimentando, que ele dá para nós essa certeza. E segundo, não vai faltar luz para ninguém. A luz vai estar aí. Eu sei que a nossa lógica vai dizer, puxa, mas se eu ficar um ano inteiro sem trabalhar a terra e eu sou um fazendeiro, eu vou ficar sem receber, eu vou me comparar com os outros estão fazendo mais dinheiro que eu não posso fazer uma coisa dessa. Mas não é, nós não podemos levar para essa lógica. Quando a gente investe do nosso tempo dentro desse momento em que ele está dizendo aqui, porque aqui é o finalzinho do chamado dele, nós estamos nas últimas paraxotes desse livro, que é esse chamado. O que ele diz para nós, então? Que nós temos que investir na luz, não vai faltar luz, não vai faltar. E que aquelas pessoas que seguem na teimosia, nós todos vamos acabar recebendo, de certa forma, o mesmo resultado. Porque, no fim, todos nós vamos chegar na redenção. Só que alguns vão chegar antes, alguns vão sofrer menos, outros vão demorar mais e vão sofrer mais. É isso. Esse eu acho que seria, assim, o resumo. E mais um último detalhe, que quando a gente está seguindo esse caminho, dessas palavras que ele está dizendo para nós, o mundo inteiro está se despedaçando lá fora, mas nós, dentro de nós mesmos, conseguimos estar, de certa forma, na paz. Durante esse período de quarentena, eu escutei de muitas pessoas que, lógico, estão deprimidas porque não estão saindo de casa, mas pessoas que estão conseguindo chegar num nível interno que, em alguns momentos, elas se sentem aliviadas, porque são momentos em que elas não precisam provar nada para ninguém, que elas podem estar com elas. De vez em quando a gente tinha que fazer isso, mesmo sem a quarentena. Mas os nossos outros assuntos não deixam para nós essa possibilidade. E agora, o universo fez a gente entrar em casa, colocou a gente sentados, fechados, pensando, como aquela criança que ficou de castigo. E aí são duas situações, né? Aquela pessoa que vai ler a Torá e vai achar que é tudo ao pé da letra, que Deus está castigando, igual aquela criança que faz a coisa errada, mas acha que o pai e a mãe que colocou ele de castigo é culpado, que ele não merecia isso, porque a culpa é do primo, da irmã. E é uma criança. Ou a gente pode entender que a gente pode amadurecer e a gente pode aproveitar esse tempo para realizar muitas coisas. Eu digo para vocês, eu não paro, realmente. Eu não sinto que eu estou em casa, eu sinto que eu estou trabalhando mais do que
Não sei, muito, porque eu sinto essa necessidade, eu penso que muitas de vocês estão sentindo essa necessidade. Talvez a gente comece a escutar a nossa voz interna e entender realmente qual é a nossa missão e aonde a gente tem que colocar o nosso foco. E colocando o nosso foco, aonde é possível a gente iluminar e fazer diferença, quando a gente está nesse lugar, primeiro, realmente você sente um pouco mais paz, e segundo, você consegue escutar a sua alma, e mais uma vez, a luz está cuidando de nós, ela nos protege, e ela nos traz esse conforto que seja em alguns momentos, quando o mundo inteiro está se revelando. A gente quer ser como aquele galo, que tem a certeza que no amanhecer, o sol, os raios do sol vão voltar a brilhar. E o morcego é obrigado a correr para aquela caverna e se esconder, porque na hora que a luz vier, ele vai se queimar, a luz não é para ele. Ele só quer saber de reclamar, ele só quer saber de dizer que a culpa é do outro. Ele não quer assumir nada além da escuridão. Vamos em frente, né? Então, esse é o resumo da Paraxá dessa semana. Eu tenho mais 15 minutinhos, 15, 20 minutinhos, né? Então, eu vou fazer para nós aqui a leitura do Evangelho, rapidamente. Deixa eu só olhar aqui nas minhas listas se eu não tenho nada mais aqui para falar para vocês. Tá. E aí nós vamos rapidamente fazer aquela meditação da prosperidade que eu queria fazer com vocês, tá bom? Então, vamos fazer a leitura então desse evangelho. Então, Evangelho segundo São João 14, 1, 12. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vos preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecerias também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o viste. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: Mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim próprio, mas é o Pai, permanecendo em mim, que faz as obras. Acreditai-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, pelas minhas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará também as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Vamos olhar o que isso quer dizer no olhar de quem estuda a Cabala. Então, em primeiro lugar, quando Tomé fala: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Quando eu li, nós estamos aqui fazendo pela terceira semana, quer dizer, mais uma semana dentro dessa consciência do mês de Ar, em que se fala tanto a prosperidade, sabendo que a prosperidade está ligada intimamente à missão da alma. A pessoa próspera é aquela pessoa que está seguindo a missão da sua alma, e a gente sabe como é difícil conseguir reconhecer a missão
e o caminho da nossa alma aqui no mundo físico, então eu estou vendo aqui justamente uma palavra recorrente para nós. Como eu posso conhecer o caminho? Então, se nós também não conhecemos a nossa missão, porque demora, quem sabe, uma vida para a gente conhecer, conseguir saber a nossa missão, essa dúvida é recorrente. Mas o que está Jesus mostrando para nós aqui? Que talvez a missão a gente não conheça, a gente não tenha controle, a gente não consiga ver o plano completo ou sentir dentro do nosso coração, porque muitas pessoas não conseguem. Mas, se ela não sabe para onde vai, como ela sabe qual é o caminho que ela tem que fazer? Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós entendemos que quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, primeiro, não quer dizer que é Jesus e ponto. A gente entende que Jesus representa toda uma consciência e uma inteligência divina e que, quando ele diz, eu sou o caminho, seguindo esta inteligência divina através do exemplo, das ações e da sua consciência, se eu estiver caminhando neste caminho, eu estou andando no caminho da verdade. Verdade essa que vai ser o fim, mas que representa a vontade da minha alma, porque esta é a verdade do nosso mundo físico, ela é ilusória. É uma verdade que a ciência amanhã vai, talvez, contradizer ela como sendo a verdade. Ela é a verdade até aquele ponto, até que provem o contrário. E quando ele fala, então, o caminho, a verdade e a vida. Não essa vida da ilusão, começo, meio e fim. Nascer, comer, sobreviver e morrer. Não é essa vida. É essa vida em ter essa centelha divina e trazer a luz e bênção para esse nosso mundo físico. Exatamente para esse momento, onde nós estamos aqui, todos juntos. Está disponível para todos. Todos juntos, quem está junto dentro do caminho da luz. Não precisa ser só da cabala, mas juntos dentro do caminho da luz. Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo nenhum preconceito com nenhum outro caminho. E aí Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. E Jesus responde, como podes tu dizer, mostra-nos o Pai? Se Deus, se a criação é luz, se Deus é tudo, e nós somos a sua imagem, cada um de nós é uma centelha divina que precisa ser incorporada dentro deste todo. Cada um de nós tem essa imagem e essa representação divina do Criador dentro de nós. Nós só precisamos acessar. Porque olha o que Deus... Desculpa, que Jesus responde logo a seguir. Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, ele não está falando de algo físico. Existe a dimensão física, mas ele está falando de uma dimensão ainda muito maior. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim próprio, mas é o Pai permanecendo em mim que faz as obras. O Pai permanecendo em mim que faz as obras. Quando eu consigo resgatar e colocar dentro do meu cli essa força e essa luz, e eu consigo santificar as minhas ações, colocando a presença dessa luz em tudo que eu faço, eu estou sendo um co-criador. Eu estou criando essa presença divina aqui na Terra. E aí ele fala, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Acreditai ao menos pelas minhas obras. Porque os nossos olhos físicos querem ver Deus dentro de... A gente quer fechar os olhos, ela está dizendo que Deus está dentro de mim, está dentro. Então, estou fechando os olhos, mas eu não estou vendo ele aqui dentro. Mas não são estes olhos. É o sentir
do nosso coração, que vai estar sendo manifestado através das obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará também as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores. Quem acredita em mim, quem acredita na luz, quem acredita nessa consciência da luz, fará obras ainda maiores. Porque eu vou para o Pai. Ele vai para a luz. E aonde é que nós podemos um dia voltar para a luz também? Tá bom, queridas? Nós todos somos recipientes. É maravilhoso poder ler o Evangelho e conseguir fazer todas essas imagens dentro desse olhar, dentro dessa possibilidade que a Cabala traz para nós, dentro desse olhar de responsabilidade. Somos nós que fazemos a nossa realidade, é a nossa consciência. Mas não é só intenção, é realização. Realização física no aqui e agora. Manifestação física. Com essa consciência elevada, a gente transforma o nosso mundo. E é isso que eu quero estar com vocês, transformando o nosso mundo. Se Deus quiser, nós vamos estar se encontrando fisicamente, né? Faz tempo que a gente não se encontra, mas se Deus quiser, nós vamos estar conseguindo se encontrar fisicamente. Por enquanto, a gente está tentando se unir com essa consciência da luz muito e agindo, então, como ela. Então, agora eu vou pedir para vocês, agora a gente lê o Evangelho, nós vamos fazer rapidamente a meditação da prosperidade. Eu vou estar conduzindo vocês nessa meditação. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aqui a tela com vocês. Muito bem. Então, eu vou pedir agora, então, para vocês fecharem um minuto os olhos, que nós vamos fazer de forma breve e rápida. Vamos, então, fechar os olhos. Nós já estamos num estado elevado de consciência, através das palavras que foram manifestadas aqui. Descruzando os pés e as mãos. Nesse momento, nós queremos, então, pensar que nós queremos cada vez mais estar mais próximas da missão da nossa alma. Queremos nos conectar com a voz da nossa alma para conseguir saber o caminho a seguir. Vamos pedir para a nossa alma estar nos guiando. Queremos ter a certeza. Se a gente estiver sentindo o nosso querer, nós vamos ter essa certeza. Queremos desejar seguir o caminho da alma. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando, querendo receber o que quer que seja para compartilhar, para poder receber sem o pão da vergonha. Eu quero ser um ser divino para acessar a fonte divina. E aí nós vamos para a primeira sequência. A primeira sequência que vai abrir a fonte do compartilhar dentro da minha alma. Eu vou pedir para vocês agora abrir as mãos com força, com vontade, com o dedão virado para cima, Keter, para a fonte do nosso sustento, para que a energia cósmica possa fluir. Queremos fazer o processo de compartilhar, sair dos apegos, o gesto físico de abrir as mãos, para abrir a fonte desse compartilhar dentro da minha alma. A primeira sequência que desbloqueia todos os canais, abrindo, limpando,
para que a luz possa fluir em todos os níveis, Neshama, Ruach e Nefesh. Então, vamos falar 3 vezes. Pei, Aleph, Yud. Pei, Aleph, Yud. Pei, Aleph, Yud. A segunda sequência, a sequência dos 72 nomes sagrados, que abre o acesso ao nosso banco cósmico, consciência da energia, da abundância. Vamos repetir 3 vezes. Samer, Aleph, Lamed. Samer, Aleph, Lamed. Samer, Aleph, Lamed. Inspirando a cada sequência, vamos inspirar profundamente e expirar, sempre meditando em nos preencher com essa frequência, com essa inteligência, com essa luz, e ao expirar, em compartilhar essa luz como canais, vamos para a terceira sequência, a sequência que tem o nome do anjo, que toma conta da nossa conta cósmica. Ele vai identificar para que eu esteja recebendo aquilo que foi destinado à minha alma no início da minha missão aqui na Terra. Ele confere os dados. Ele é muito generoso e ele quer que nós estejamos no caminho, fazendo o nosso trabalho, para que cada vez ele possa entregar para nós mais sustento e profundidade. Vamos repetir 3 vezes. Dalet Yod Kuf Resh Nun Vav Samer Aleph. Dalet Yud Kuf Resh Nun Vav Samer Aleph. Dalet Yud Kuf Resh Nun Vav Samer Aleph. Inspirando e expirando, vamos para a quarta sequência. Hatar, a sequência que significa cortar ou proporcionar, é o nome do outro anjo, que vai me dar aquela porção ligada à missão da minha alma, ligada ao meu eu superior, a minha porção e não a do outro, querer receber aquilo que vai me ajudar a eu estabelecer a minha missão dentro de mim, realizar a minha missão, nem mais e nem menos. Vamos falar, então, Het Taf Resh, Het Taf Kaf, Het Taf Kaf, Het Taf Kaf. Inspirando e expirando, inspirando e expirando. E aí vamos para a quinta sequência, a sequência em que eu coloco Het Taf Kaf, que é a da minha missão individual, sendo transpassada pela sequência do tetragrama, que é o recipiente sagrado, o nosso Criador, para que a minha missão seja abençoada de forma a estar atendendo todo o coletivo. É a garantia que esse fluxo não vai ter fim, é a garantia em que eu me unindo ao tetragrama, que é o recipiente infinito, o fluxo de luz também será infinito. Yod Het Hei Taf Vav Kaf Hei. Yod Het Hei Taf Vav Kaf Hei. Yod Het Hei Taf Vav Kaf Hei. E a última sequência, Rachel, ligada à nossa mãe protetora, que faz para nós um escudo, nos protegendo contra a raiva, inveja, vingança, nos protege contra o outro,
e também nos protege, caso o nosso desejo esteja contaminado com a força da serpente. Vamos falar? Resh Het Lamed. Resh Het Lamed. Resh Het Lamed. Inspirando e expirando, inspirando e expirando. E aí vamos falar aquele verso dos Salmos. Poteach et yadecha umasbiach lechol ha'iratzon. Poteach et yadecha umasbiach lechol ha'iratzon. Mais uma vez. Poteach et yadecha umasbiach lechol ha'iratzon. Podemos, então, inspirando e expirando, retornando para este local. Aos poucos, eu vou contar até 3. E aí vocês podem abrir os olhos. 1, 2 e 3. Podem abrir os olhos. Eu quero, então, antes que vocês abram o áudio, porque eu vou dar espaço para perguntas, mas eu vou parar aqui a nossa gravação. Eu quero, então, agradecer a presença de vocês sempre, a presença daquelas que tiveram, mesmo que em algumas mensagens durante o Lag BaOmer. Se Deus quiser, nós vamos poder estar juntas em Shavuot, depois de tantos anos juntas, de forma presencial. Se não for possível, nós vamos estar aqui também, mas o importante é a gente poder estar juntas, estarmos juntos, e esse trabalho é muito importante, porque realmente ele traz muita luz para o nosso planeta. Cada pessoa tem um potencial gigantesco e pode fazer toda a diferença. Então, eu vou pedir só um minutinho para vocês, só para eu parar as gravações, e aí eu abro os áudios. Por enquanto, ainda não abro, tá bom? Então, obrigada. Muito bom estar com vocês.